Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos ministrando mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a lição da EBD. Neste momento estaremos abordando com nossa videoaula de número 8, onde estaremos abordando também a lição de número 8 da CPAD. E desde já gostaria de mandar a paz do Senhor a todos os inscritos do nosso canal, e o desafio ainda está de pé. Queremos chegar ao número de inscritos de 100, e se passar melhor ainda até o final do ano. E para isso eu preciso que você nos ajude, curtindo, compartilhando, comentando e divulgando, e o nome do Senhor sendo exaltado e glorificado em nome de Jesus. Desde já estaremos mandando a paz do Senhor também a toda a classe Atalaia, ao nosso professor irmão Edson, a também o nosso dirigente, nosso diácono Magdiel Nayal, nosso irmão João, e também ao nosso irmão e amigo presbítero Michal da congregação ali, e também a todos os professores da congregação em Santo Antônio I, da Igreja Assembleia de Deus, Estado de Pernambuco, em Carpina. Desde já a paz do Senhor também a todos os irmãos das demais congregações que são dirigente e vice-dirigente de escola, e a todos os professores que domingo estarão abordando a lição de número 8. E desde já estaremos dando início à nossa videoaula, onde estaremos ainda com o tema central da nossa lição, é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição de número 8 falará sobre justamente isso. De Zofar, o justo não passa por tribulação. Então, lição de número 8, que será abordada no dia 22 de novembro de 2020. O comentador da lição é o nosso pastor José Gonçalves, e aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira, o seu servo, a quem tem buscado desempenhar aquilo que tem aprendido e buscado no Senhor. A lição de número 8, meus amados, é uma indagação e é uma continuidade ao qual nós estamos aqui abordando. O personagem principal aí é o Jó e seus 3 amigos, e nesse diálogo, nesse ciclo de conversa, chegaremos hoje em ordem não cronológica como está na Bíblia, porque aí a gente vai ver que a última fala ainda aparece o Eliú, mas entre os 3 amigos, dentro do ciclo, se eu não me engano é Bildade, mas dentro das perguntas e respostas, o que ainda nos resta, o que falta, é o Zofar. Falamos sobre Elifaz, falamos sobre Bildade, e hoje estaremos encerrando essa lição, onde de diálogo de perguntas e respostas e vice-versa, com Zofar. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Esse é o nosso texto áureo. Verdade prática: segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. E essa é a grande indagação que devemos fazer aos nossos alunos, a você, aluno da nossa EBD, e a vocês que são aí participantes da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria apenas de ler convosco se realmente o crente passa por tribulação, o justo, aqueles que servem a Jesus.
E eu gostaria apenas de ler dois textos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e o versículo 22, que diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando ali na igreja que estava a fortalecer e exortar os discípulos para permanecer firme na fé, mesmo que as tribulações, aí é o plural, e a gente vai chegar aí nessa palavrinha aí também. E logo após também, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 3, o apóstolo Paulo ele nos exorta da seguinte maneira: onde se demorou 3 meses, e tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, e determinou pela Macedônia, e acompanharam-no até a Ásia, Sopatro, Bereia, filho de Pira, Aristarco, Fecundo, Gaio, Derbe, Timóteo, bem como Tiquico e Trófimo da Ásia, e este procederam esperando-se em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegando de Filipe em 5 dias, e fomos ter com ele naquele porto onde passamos uma semana. Não era esse texto que eu estava aqui procurando, e vamos ler então segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 4. 2 Coríntios também, capítulo 6, versículo por diante, Paulo vai mostrar as aflições e tribulações que ele passou, mas 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. E o 5, ele diz assim ainda: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, e somos confortados, e o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, o justo passa por tribulação? Biblicamente, sim. Não temos como tirar isso da Bíblia, não temos como tirar isso da verdade ou da realidade. A nossa leitura diária está aí, para os irmãos lerem em casa, meditarem um pouco. São praticamente 6 indagações dentro da leitura diária. E a nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 11, versículo do 1 ao 10, logo após capítulo 20, versículo do 1 ao 10, e capítulo 11 e o capítulo 20, são as duas falas, os 2 ciclos, onde o Zofar aparece trazendo aí a sua fala. Nós não iremos ler nesta semana, para ganharmos um pouco de tempo aí no comentário, pois a leitura bíblica está um pouco extensa. Mas o primeiro versículo vai dizer assim: então respondeu Zofar, o Naamantita, e disse. Então, capítulo 11, versículo 1, e vamos ler também o capítulo 20, versículo 1. Então respondeu Zofar, o Naamantita, e disse. Então, vemos aí que o personagem da nossa lição, neste momento, num diálogo entre Jó, é o Zofar. Aí está o nosso objetivo geral. O objetivo geral é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. A grande complexidade dessas lições que nós tivemos, a lição de
a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade e hoje a teologia de Zofar, a grande complexidade que está é porque são um diálogo, um diálogo complexo e extenso, e muitas vezes não dá para esmiuçar tudo com o tempo que temos na escola. E o assunto ele está bem compacto dentro da lição, e embora que deixou um pouco aí a desejar, porque às vezes o comentador ele não traz para o tempo odierno, para aplicação naquilo que podemos aprender com a lição, naquilo que podemos realmente entender com a lição para os nossos dias. Mas, tirando isso aí, as demais a gente consegue lidar muito com isso. Então, cabe ao professor, você aí que é aluno também da EBD, fazer a sua leitura diária do livro de Jó e marcar aí aquilo que lhe chamou mais atenção dentro da lição. O objetivo específico nos diz: destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Segundo, explicar que a convenção defendida por Zofar era de natureza legalista. E terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. O refletindo o tema da lição, que é algo exclusivo do nosso comentário, vai falar sobre Zofar, que é aquilo que sempre comentamos o tema da lição, destrinchamos aqui alguma parte do tema da lição quando é possível. E aí Zofar, a palavra no hebraico Tzofar, significa gotejador ou áspero. É um significado meio duvidoso, e isso aí no dicionário etimológico, nosso pastor, professor Elias Soares, e também no dicionário bíblico Wycliffe, ele vai dar esse mesmo entendimento, e ele diz o seguinte: alguns têm conjecturado que Zofar esteve em Edom, ao norte da Arábia. A localização de Naamã, seu lar, é desconhecida. A Septuaginta chama Zofar de rei dos Mineus ou Mineanos, um povo do sul da Arábia. Então, aí o dicionário bíblico Wycliffe, na sua página 1980, ele diz que alguns conjecturam. Isso é apenas conjectura. E também, segundo o dicionário, segundo o comentário, né, do Norman Champlin, ele vai também trazer a sua parcela quanto a esse personagem Zofar, que ele aborda também dessa mesma forma, dando aí como peludo ou áspero. E ele diz o seguinte também: Zofar foi um dos 3 homens que vieram tentar consolar Jó. Isso é o que nós temos visto. E falou apenas 2 vezes na argumentação entre aqueles homens. E também Zofar, Norman Champlin, ele chega a dizer aqui também que conjectura de achar que ele era ali de Edom, né? De Edom, porém, na verdade, Champlin chega a dizer que ele era pertencente ali da tribo de Naamã. Então vimos aí esses 2 dicionários, essas 2 obras que divergem quanto a essa personagem e muitos outros comentaristas, ok? Então o que podemos ficar aqui com Zofar é sobre isso. Temanita, né? A palavra, amados, tribulação, porque o tema da nossa lição é a teologia de Zofar. Zofar, passamos para os amados que significa, quem era, o Morar Temanita. E agora, e o justo não passa por tribulação,
O justo não iremos falar, porque abordamos na primeira lição sobre Elifaz, e aí a gente vai estar abordando hoje a palavra tribulação. Teologia abordamos também na lição de número 6, que foi sobre Elifaz também, a teologia de Elifaz. Então não estaremos repetindo para não ficar uma coisa repetitiva. Então a palavra tribulação, aí a gente vai ter duas palavras no hebraico e duas palavras em grego. Tsar, aflição, estreiteza, é uma palavra que aparece 25 vezes com o sentido de tribulação. Tsara, aflição, estreiteza, vocábulo hebraico que é usado por 71 vezes conforme. Aí está os textos, amados, lê em casa, depois aí acompanha. Nós não iremos ler para ganharmos tempo. E no grego, tilibo, e pressionar, oprimir, atribular, verbo grego que é utilizado por 10 vezes. E também tilips, que é opressão, tribulação e assim por diante. Então entendemos aí que a questão dessa palavra tribulação tem esse sentido. Isso aí, conforme a nossa referência, o nosso material aí de referência, está também baseado no dicionário Wycliffe. E também poderíamos também dar como os amados aí também o dicionário de Norma Champlin, ok? Vamos mais adiante. Essa questão da tribulação, Champlin coloca mais aqui também o seguinte: a tribulação como juízo divino, a tribulação como testemunho, a grande tribulação, que é a questão escatológica. Então, se os amados quiserem ler e buscar mais, é só ler Norma Champlin aí no dicionário, ok? Vamos mais adiante. Os tópicos a serem abordados serão: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, a convenção como resposta à aflição, e Deus julga e castiga os pecadores. Isso é os tópicos abordados aí pelo nosso comentador. A introdução vai dizer: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Aí, frisar na série de debate. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz, Bildade, todavia Zofar é o mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Vamos adiante que aí a gente vai estar destrinchando um pouco mais a lição. Os 2 discursos de Zofar. O primeiro discurso está no capítulo 11, versículo do 1 ao 20, e o segundo discurso é do capítulo 20, versículo 1 ao 29. A Bíblia de Estudo NTLH, ela acrescenta aí uma fala, mais 2 falas de Zofar, no capítulo 24, versículo 18 ao 25, e o capítulo 27, versículo 3 ao 23, que são alguns comentários, alguns teólogos que assim entendem também que há uma participação ali da fala de Zofar, mesmo não aparecendo o seu nome, ok? Vamos mais adiante. Aqui vamos trazer uma síntese da teologia dos 3 amigos de Jó e concluirmos aqui essa série de diálogo entre Jó e os seus amigos, encerrando com Zofar, mesmo sabendo que teremos mais lições posteriores, mas não nesse âmbito quanto a essas 3. A teologia de Elifaz acredita que o sofrimento indicava pecado. Se o camarada estava em sofrimento é porque havia pecado. Elifaz declara que o Senhor não permite que aconteça problemas ao inocente, querendo dizer que Jó deveria estar em pecado. E aí ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Jó 4:8. Então, Elifaz acusa Jó diretamente de estar em pecado. E aí a teologia da prosperidade, a teologia
triunfalismo, que o justo ele não sofre, o justo ele não padece, o justo ele não adoece, o justo ele não morre, o justo ele... E isso é antibíblico, isso é antibíblico. A Bíblia está repleta de testemunhos, de exemplos de homens e mulheres de Deus que sofreram, mas não foi por questão de pecado, ok? E aí a teologia de Bildad, Bildad entendia que há sofrimento, há pecado oculto. A pecado oculto é pecado não confessado, não declarado, não revelado, não confessado. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? E quando seus filhos pecaram contra ele, ele nos castigou pelo mal que fizeram. Jó 8:3, versículo 3 e 4. A argumentação de Bildad se resume na seguinte maneira: Deus não pode ser injusto, logo a família estão sofrendo por causa do pecado. Então, se houve um pedido por misericórdia, o Senhor perdoará a Jó. Então, a gente vê aí a Bildad também. E chegamos assim a hoje a teologia de Zofar. E o que é que Zofar entende aí da sua teologia? Zofar compreendia que o justo não passa por tribulação. O texto ele não é tão claro, tão aberto assim, mas entre as linhas entendemos assim. E te fizesse saber os seus segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Diretamente ele acusa da iniquidade. Jó 11, versículo 6. O que está na entrelinha dessa afirmação de Zofar é a sua convicção de que o sofrimento de Jó viera de fato em razão de um pecado cometido. Isso é o que está no livro de apoio da nossa lição, na página 139, e todo esse comentário foi tirado aí do portal RBC1, a Rede Brasil de Comunicação, aqui no estado de Pernambuco. Então, resumindo aí, passamos por Elefaz, passamos por Bildad e chegamos agora em Zofar, Jó capítulo 11 e também o capítulo 20, aonde está o diálogo, a fala desse Zofar, os três amigos que a gente tem algumas coisas aqui na manga, mas estaremos trabalhando para chegar mais adiante. É bem verdade que o justo ele passa por tribulação, ele passa sim. O importante é que a diferença é que o justo ele passa com Cristo, ele passa com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ele nos ajuda, ele abre os caminhos, ele nos fortalece e também nos consola. O primeiro tópico da nossa lição vai falar: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E o segundo subtópico: Deus grande e sábio. E isso é verdade. A gente vai ver aí que agora entra a questão da crítica, da acusação, da fala de Zofar. Eu não coloquei aí, mas Zofar ele vai falar assim com Jó de uma maneira mais áspera realmente, de uma maneira mais dura, mais severa, e mediante aquilo que ele tem ouvido de Jó. E eu gostaria de fazer uma leitura com os amados aqui dessas acusações, dessa crítica. Em Jó capítulo 11, versículo 2, Zofar vai dizer assim, ó: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Então, Zofar acusa aí Jó de falar tanto, de falar tantas coisas, dizer tantas coisas, acusando e deduzindo que Jó, por muito falar, não adiantaria de nada, porque quem fala muito, muito, erra também, né? E para Zofar aí, justamente Jó estava nessa situação, errando em palavras, errando
E a segunda crítica, Zofar entende que Jó estava querendo se auto-justificar. Jó, capítulo 11, versículo 4, ele diz: você diz que seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Então essa é a segunda crítica que Zofar também leva a Jó. A terceira é: Zofar acusa Jó de pecado e o convida e o chama ao arrependimento. Capítulo 11, versículo 13 ao 15. Ele diz assim: Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, pura e firme e sem medo. E aí, a consequência do resultado da confissão é justamente essa. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece, e a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. E você viverá seguro e cheio de esperança, e Deus o protegerá, e você dormirá tranquilo. E quando você estiver descansado, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda, porém os maus olharão ao redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir, e para eles a morte será a única esperança. Então Zofar aí declara para Jó diretamente que se Jó ele se justificasse, ele se pedisse arrependimento a Deus, confessasse, Deus estaria mudando o seu cativeiro ou mudando a sua situação. Zofar também no capítulo 20, versículo 4 ao 11, ele diz que a alegria do injusto e perverso é momentânea e passageira, e isso é verdade. Zofar capítulo 20, versículo 4 ao 11, não iremos ler tudo, mas vocês leem em casa, acompanhem. Você sabe muito bem, desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco e o seu prazer passa depressa. Jó capítulo 20, versículo 4 e 5. Também Zofar acusa Jó da maldade. A maldade e suas consequências viram um veneno amargoso e mortal. Jó capítulo 20, versículo 12 ao 22. Ele diz assim no 12: para que é mau, a maldade é doce, e ele a esconde debaixo da língua. O versículo 16 ele diz assim: ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata. Então Zofar ele é muito prepotente, ele torna-se muito arrogante aí diante da situação de Jó, nessas acusações, nessa crítica, porém baseada sempre em alguma fala que o Jó havia falado, embora que ele aí distorce toda a situação de Jó. E ele diz que a ira de Deus também vem sobre os maus, capítulo 20, versículo 23 ao 29, e em parte Zofar estava correto na sua fala, e em parte incoerente, precipitado e legalista e sem razão. Por quê? Porque, em parte, o justo ele sofre, o ímpio também sofre, mas há recompensa, há o julgamento de Deus, sim. Porém, não significa que quem realmente está de bem não passe por luta, por dificuldade. Então, a gente vai entrar aí que Zofar defende o sofrimento de Jó e fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então, a dureza de Zofar, a forma dele abordar Jó, de uma maneira foi tão cruel, tão dura que ele diz: mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Então, veja que o que Zofar está falando, que a sabedoria de Jó não é nada, de uma forma que o homem teria que nascer aí como um asno.
E a versão NLTLH, ela vai dizer assim, ó: no dia que o jumento selvagem nascer manso e as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Então veja que Zofar ele acusa Jó de uma forma direta. E Deus é grande e sábio, isso. Zofar ele vai defender que Deus, pela sua sabedoria, pela sua grandeza, ele está aí agindo, julgando Jó de uma forma sábia e poderosa, de uma maneira que Jó não poderá chegar diante do Todo-Poderoso e justificar-se diante dele. E aí é o que Zofar ele diz. Ele diz assim no versículo 4: você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus? Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta, e ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, e pois há mistério na explicação das coisas. Assim você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Então, Zofar, ele diz diretamente aí que Jó está sofrendo, passando por tudo isso, porque está em pecado. E, de forma sábia, castigando. Segundo subtópico, vai dizer: Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia autodeclarado puro sem culpa. Capítulo 11, versículo 4, vai dizer: porque exclama, minha doutrina é perfeita e eu estou puro diante dos teus estatutos. Então, Zofar, ele vai citar em parte aquilo que Jó declara e aquilo que o próprio Deus havia falado: meu servo Jó, justo e temente. E aí, Jó, mediante a essa situação, Jó tem a sua consciência limpa e plena. Eu estou nessa situação, mas tenho certeza que eu não fiz nada de errado nessa situação, nessa condição, para estar nela. E aí, Zofar ele vai dizer no terceiro subtópico: tolos se passando por sábios. E aí a gente vê que Provérbios capítulo 17 e o versículo 23 vai dizer: até o tolo estando calado é tido por sábio, e o que encerra os seus lábios por entendido. Então, os amigos de Jó reage agora com a ironia, a sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e vós, e agora por Zofar, juntamente com seus amigos, havia se levantado contra o legítimo representante do verdadeiro saber. E Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso, conforme Jó capítulo 13. Jó aí, Jó trazendo a resposta. E isso é tão interessante que Jó capítulo 13, ele vai dizer assim, versículo 2 e 3. E 1. Eu vi tudo isso com meus próprios olhos, e escutei tudo com meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês, eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras e são como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Então, vejamos aí, Jó traz aí a sua fala. E aí iremos concluir esse pensamento do subtópico assim. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. E aí acrescentamos a esse texto para trazer qual era a função, o objetivo dos amigos de Jó. A função foi: ouvindo por os 3 amigos de Jó, todo este mal lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, e combinaram ir juntamente a condoer-se e consolar. Só que essa ajuda não só ficou em condoer-se e consolar, mas agora em brigas de palavras,
de sabedorias, de teorias, de teologia, ao ponto de irritar e ao ponto de realmente chegarem a um certo extremo. E isso tornou-se desconfortável a Jó, ao ponto que Jó disse: se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. E Jó ainda acrescenta: escute agora a minha defesa, preste atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Então, veja que Jó, ele chega a um ponto também extremo de chegar aí a um certo tom, a uma certa velocidade da sua fala. Porém, a gente termina aí esse primeiro tópico dizendo: Deus é grande e sábio, e os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria, como juízes de Deus, né, na situação de Jó. E fazendo a ligação com o objetivo específico da nossa lição é justamente isso: destacar no entendimento de Zofá que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Ou seja, Jó estava passando por aquilo porque Deus é sábio e estaria julgando a Jó, o pecador. O tópico vai nos dizer a conversão como resposta à aflição. E aí há um grande desafio aqui para os professores trabalhar esses comentários, esses tópicos que às vezes nos deixa a desejar um pouco. Como nós sempre comentamos a lição, e a gente às vezes estamos fugindo um pouco aqui de algumas coisas que o comentador tem colocado, pois existem coisas que a gente não passou a entender ou compreender. Nos versículos 13 e 20 ao 20 do capítulo 11, Zofá conclui seu discurso sobre a situação de Jó. E ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado, e por isso a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofá, portanto, proclama Jó arrependimento e conversão. Isso, verdade, a mudar. E aí ele diz, ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiro, a conduta correta. Vamos lá? É justamente isso que nós teremos aqui, falando aqui também, aqui na Bíblia. Primeiro, a conduta correta, versículo 13, vai dizer: Jó, vire o coração para Deus. Vire, olhe, entre nos caminhos do Senhor. Segundo, ore. Aí o texto em continuidade vai dizer: para Deus, e ore com as mãos estendidas para Ele. Terceiro, e renuncie ao pecado. E aí o que é que o texto vai dizer? Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então expulse, não permita ser amiga da maldade, pois isto seria terrível para você. E aí, então, segundo Zofá, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Isto é bem verdade, irmãos, e a gente sabe disso, e Deus há de fazer isso, e por meio de Cristo Jesus Ele tem feito, nos lavado, nos purificado, nos santificado, nos gerado de uma nova semente, de uma nova vida. Porém, se errarmos, se cairmos, há um advogado justo e fiel, mas o que não podemos é viver uma vida e uma conduta. Porém, toda essa situação para Jó não era válida, porque Jó não havia cometido de tais pecados para estar passando por isso. Mas entendemos aí que foi uma prova que Jó estava passando, e nesta prova nenhum deles sabia o que está acontecendo. Estudiosos destacam que Zofá tenta induzir Jó a negociar com Deus. E aí o segundo tópico é possível negociar com Deus? E aí o comentador vai dizer que o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira e com base nas promessas de prosperidade em troca da sua obediência. Isso realmente está lá
Jó 1,9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde tema a Deus? Ou seja, Jó, só te serve Deus, porque tu tem dado todos os bens a ele. E aí, Deus, para desmascarar Satanás e para, vamos dizer assim, desmoralizar e fracassar essa ideologia diabólica e satânica, Deus disse: então vai lá e toca no meu servo e ele não blasfemará contra mim. E aí é o que estamos a observar. É possível negociar com Deus? Aí existem algumas teologias, existem algumas doutrinas, alguns teólogos, algumas igrejas, que é assim: se Deus não me der, eu não faço, se Deus não fizer isso, eu também não vou. Isso, irmãos, é uma barganha, é uma briga entre o caco de barro e o seu criador, o oleiro. E a grande pergunta é: quem vencerá? Com certeza que é o oleiro, é aquele que construiu, é aquele que criou. Então, isso é uma heresia, isso é um embate que vai trazer para um desvio teológico e entrar por esse caminho é perigoso, é muito perigoso. Infelizmente, isso é uma realidade que temos visto no meio evangélico cristão. E aí, a angústia de Jó. Diante das insistências e acusações dos amigos, do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. É verdade. Jó, ele declara realmente que o justo, ele sofre. E aí eu entendo e compreendo que Jó tinha a mesma ideia, a mesma teologia dos seus amigos. Porém, ele percebe-se agora que pelo que ele está falando, pelo que está passando, corrigindo, ele percebe, ele passou até a percepção que não era daquela forma que ele pensava ou imaginava. E agora ele pôde perceber na pele que não era dessa forma. E aí Jó, ele passa a ter uma outra visão, ele passa a ter uma outra situação, ao ponto de deixar os seus amigos e dizer: agora eu não quero conversar mais com vocês, não quero mais dialogar com vocês, não quero nada com vocês não, eu vou conversar agora com Deus. E isso aí é o que vai dar a entender no decorrer da história. Jó vai em busca daquele que pode lhe atender. Está aí, ó. Jó capítulo 20, versículo 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então, Jó, ele passa por todas essas suas afrontas, por todas essas suas situações. É capítulo 11, versículo 20, irmãos. Não é o capítulo 20, não. É o capítulo 11 ainda. E o versículo 20 é Jó 11:3. 11:3. Ele diz assim: Jó, você pensa que não tem resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Aí Jó, capítulo 20 e versículo 3. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. E justamente isso aí que Jó, ele começa agora a pedir a Deus. Ele vai confrontar a Deus, abandonando aí um diálogo de espaço de tempo com seus amigos para buscar aí justamente a conversa ou a sua situação diante do próprio Deus. E Jó, ele continua, assim como Jó teve um momento de angústia, Abraão, Jacó, Davi, Ezequias, Sansão, Jesus, Paulo, mas todos esses homens recorreram a Deus no momento de luta, de dificuldade, não numa forma de barganha, mas numa forma de humilhação, de justificação da graça e da misericórdia de Deus. E aí concluímos o nosso segundo tópico e estaremos já concluindo a nossa lição. O objetivo específico diz: explicar que a convenção defendida por Zofar era de natureza legalista. E aí
A síntese diz: Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, proclamando um arrependimento ritualístico. Irmãos, não é que Zofar esteja errado quanto a isso. Se você errou, se você pecou, se você está em pecado, o que é que se deve fazer? Realmente é se arrepender, deixar a maldade, deixar o pecado. Lembra do que Jesus disse àquela mulher? Vai e não peques mais. Existe um cego, ou foi aleijado, se eu não me engano, que Jesus fez a cura dele. Mas quando Jesus entrou lá no templo e viu ele novamente, ele disse: olha, vai cuidado para que não se venha coisa pior do que esta. Então veja que Zofar, em parte, ele está certo quanto a isso. O que ele erra, o que ele não consegue acertar, é que na vida, na situação que está aí com Jó, não é dessa forma. E o pior é que eles não usam de misericórdia com o seu amigo, eles não acreditam no seu amigo e agem de forma legalista, pragmático, e etc. Ok? Assim concluímos e vamos para o nosso terceiro. Deus julga e castiga os pecadores. E isso é verdade. A Bíblia nos diz que a ira de Deus vem sobre o ímpio, sobre o mal. E o que a gente acha interessante, amados, é que há pessoas que ainda acreditam que a bênção é só para o justo. E aí a gente vai ver que o próprio Zofar, o próprio Jó, ele vai trazer aí, esse paradoxo, vai entrar nesse paradoxo, é o que a gente vai aprender nesse tópico. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. E, na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já muito vinham dizendo. Isso é verdade. Castigo dos maus vem. Deus há de julgar, Deus há de condenar, Deus há de fazer. Mas aí Jó ele vai entrar no paradoxo. Versículo 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionar uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. E aí entra justamente a questão de Zofar. Aí está dizendo: Jó, tu vai estar lutando com o próprio Deus, tu está em pecado, tu está assim, e Deus há de castigar, tu sabe que não é rápido. E aí entra naquele dilema do que seus amigos defenderam. Olha, os teus filhos morreram por conta disso, os teus gado, os teus funcionários, ao ponto que no capítulo 19, irmãos, no capítulo 19 de Jó, ele foi realmente abandonado. Os amados quiserem ler, capítulo 19 e o versículo 13 diz assim: Deus fez com que meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. E os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado, ele não me atende. Nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca, e os meus irmãos têm nojo de mim, e até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim, e todos meus amigos íntimos me detestam, e as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, e mal consigo ir vivendo. E meus amigos tenham pena de mim, pois a mão de Deus que me feriu. E por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Porque não param de me atormentar. Então veja que a situação que Jó chegou foi terrível, amados. É simples não, é terrível. E Jó tinha essa consciência de que ele estava ali, não foi por conta dele, mas apenas que Deus quis assim, só não entendia, não sabia o porquê. E Jó estava em uma situação terrível. Vamos mais à frente.
O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar para o patriarca, a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos e era contratada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios? Envelhece e ainda se esforçam em poder. E aí Jó, ele entra em confronto com Zofar, dizendo, olha, está dizendo que o ímpio vai perecer, morre, e porque eles vivem tanto, são tão prósperos, há uma alegria, há uma festa. E aí entra também a questão ali do salmista, né, Asaf, quando ele diz, tu ímpio, até na morte é a festa, a alegria, e eu servindo ao Senhor aqui, não tenho isso, passo por aquilo, mas o segredo está no final das coisas. A Bíblia diz que o melhor não é o começo, mas o melhor é o final. E aí no final, o Asaf, ele viu a realidade, a verdadeira, o julgamento de Deus, o que era, ok? E aí ele entra aí, Jó, num paradoxo. Jó acreditava nessa situação, porém no momento que ele chegou, ele disse, não, realmente não tem como acontecer isso, como é? E aí Jó, ele se choca com Zofar e vê e percebe justamente isso aí, que é o julgamento dos bons e os dos maus. E aí a gente sempre observa que existem situações que a gente vê como o próprio Nabote. Nabote morreu porque não vendeu a vinha. Nabote não matou, não roubou, não mentiu, não fuxicou, não fez nada disso. E acabou morrendo porque não quis vender o que era dele como herança. E morreu. E aí é algo que existe coisas, irmãos, que não tem explicação. A gente não encontra uma outra explicação. Ok? Só encontramos a explicação que quem é malvado sempre será malvado, a não ser que entregue a sua vida a Cristo. E aí, a verdade sempre vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana e nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz o que o sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre o justo e o injusto. É verdade. Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 2, vai dizer que assim como morre o ímpio, morre também o justo. Ele diz assim, pois a mesma coisa acontece com os homens honestos e o desonesto, os bons e os maus, os religiosos e não religiosos, os que adoram a Deus, que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramento e com quem não faz. A mesma coisa acontece com todo, e isso é o pior de tudo que acontece neste mundo. E o coração das pessoas estão cheias de maldade, de loucura, e de repente elas morrem como uma folha que cai da árvore. E aí concluímos. Salmo 98, versículo 9, diante do Senhor, porque vem julgar a terra com justiça, julgará o mundo e os povos com equidade. O Senhor é quem julga, o Senhor há de julgar, o Senhor há de fazer. Eclesiastes 3,17, então passei a refletir, ao justo e ao perverso Deus o julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. E 1 de Pedro 4,17, porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E aí concluímos, o terceiro objetivo específico é esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Isso na percepção aí de Zofar e o que o comentador ele coloca. Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Isso é verdade. E a gente vai ver aí que a maioria dos ricos ou dos homens mais poderosos não são crentes, não servem a Deus. E aí concluímos. Vimos como Jó continua a sua defesa com os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa.
E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e de desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Isso é bem bonito e bem interessante. Para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Creia e aguarde e espere que o Senhor estará conosco. A sugestão teológica da nossa lição, Mateus Henry, e para refletir o que Zofar defende, de que Jó estava certo. A resposta já está aí. Quais são os 3 passos que Zofar enumera para Jó supostamente se arrepender e converter-se? Que sinais o patriarca de Jó diante da acusação dos amigos do silêncio de Deus? O que Jó havia constatado em relação aos ímpios? Isso já está aí. Desde já chegamos ao final de mais uma lição, de mais um comentário, e estamos aí no YouTube, Eudson Oliveira, com o tema Aprendendo com a lição da EBD, e desde já convido a todos a curtirem, comentarem, compartilhem e se inscrever em nosso canal. Desde já gostaria de agradecer a todos que chegaram aqui conosco no final, e na próxima semana, se Deus assim permitir e nos der condições, estaremos aqui para abordar a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Essa vai ser uma lição muito boa, muito tremenda, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Amém. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus